Reportagem com o Jonas Campos ao vivo do Parque São Jorge. Hoje o torcedor tá feliz da vida. Juliano chegou, hein, Jonas? Grande noite para você. Fala, Celso. Grande noite a você, ao Flávio, ao Garrafa, Noveleiro, a todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Finalmente, né, Celso? Chegou o primeiro reforço da temporada 2021 aqui no Corinthians. Reforço de peso, hein? Meia Juliano. 31 anos, estava livre no mercado desde que rescindiu recentemente com o clube turco que ele defendia, o Istambul Başakşehir, né? O Juliano passou também pelo Zenit da Rússia, seleção brasileira sob o comando do técnico Tite. Aqui no Brasil defendeu o Grêmio de 2014 a 2016 e lá em 2010 defendeu o Internacional, inclusive ganhou a Libertadores, foi eleito melhor jogador, marcando gol na final daquela edição da Libertadores. Então, um reforço de peso. Inclusive, Grêmio e Inter estavam na briga por Juliano, mas o Corinthians entrou forte na parada, fez uma logística toda financeira para trazer esse jogador com contrato até dezembro de 2023, um cara que se enquadra exatamente no perfil buscado pela diretoria. Um nome experiente que chegue para jogar, para assumir a titularidade, para elevar o nível do Corinthians. Contratação, portanto, muito comemorada nas redes sociais pelos torcedores e, claro, pelo próprio presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, que se pronunciou após o anúncio oficial, né, após o acerto oficial com o meia Juliano, primeiro reforço da temporada aqui no Corinthians. Olha só. No dia 19 de junho, eu tive uma conversa olho no olho com vocês. Falei que a gente estava fazendo sacrifícios para que em breve o Corinthians pudesse investir no seu futebol, com critério e sem loucuras. O sacrifício valeu a pena e esse dia chegou. Hoje, 27 dias depois, nossa gestão tem a alegria de cumprir mais uma promessa. Bem-vindo, Juliano, o mais novo louco do nosso bando. Boa sorte e que você tenha muito sucesso com a nossa camisa. Um grande abraço e vai Corinthians! Estreia, gente, só a partir do mês de agosto. O Juliano vai poder ser regularizado a partir da abertura da próxima janela de transferências. Então ele vai poder estrear oficialmente com a camisa do Corinthians só a partir do mês de agosto. Mas hoje mesmo já foi ao CT Joaquim Grava conhecer as dependências ali do CT corintiano e, claro, já mandou um recadinho para a fiel torcida. Olha só. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigado. Fala, fiel. Já cheguei, tô na área. Louco para poder estar com vocês dentro de campo. Um grande abraço a todos, obrigado pelo apoio. Ô, Garrafa, você que é noveleiro, Juliano foi minissérie. Foi minissérie. Minissérie boa. Né? Boa, né? Fico feliz pelo Duílio, porque não é fácil pegar o pepino que ele pegou. Claro que ele fez parte da outra gestão, mas enfim, ganhou. Nas urnas acabou vencendo a eleição como presidente. O presidente prometeu que ia fazer um acerto financeiro, começou a fazer esse acerto financeiro e no Corinthians é muito difícil você falar para o torcedor. A gente está chegando no mês de agosto, o Corinthians não contratou um único jogador. Então é o primeiro jogador que o Duílio... Só saindo. Né, só saindo. E muita gente já tinha que ter saído faz tempo, nem devia ter chegado. Né? Então acho que é legal a gente vê aí que de repente a gente imagina que o Corinthians começa a se acertar. Em termos de reforços, no nível do elenco corintiano, chega o Juliano, não sei em que condição, mas é um jogador que sabe jogar bola, né? É entrar em forma e ajudar esse Corinthians aí a não sofrer tanto. Flávio, é a peça que faltava, né? Porque para a posição, o Arauz não funcionou, o Matheus rende mais pelo lado, o Luan não disse que veio. Então, o Juliano, ele foi um bom jogador. Não sei como é que ele está agora. Pode ser que ele continue um bom jogador ou não. 31 anos não é nenhum absurdo. É um cara que tem muita coisa para dar. Se ele tiver beleza, se ele tiver inteiro, jogar no futebol turco não é fácil, não é uma missão fácil. Então, ele está fora do Brasil há muito tempo. Ou seja, um cara rodado, um cara experiente, um cara de seleção. Não sei só a condição que ele está. Eu só espero que isso tenha sido feito de maneira bem pensada. Você não pode entrar no barulho de torcida uniformizada. Torcida nenhuma, menos ainda de uniformizada. Porque essa coisa de eu quero é conversa fiada. Não fugir daquilo que foi pensado, né? Se foi uma engenharia financeira, pega daqui, da jeito, beleza. O Corinthians, ele foi criado para ser um time de futebol.
Então você reforçar o futebol, ok. Só não pode ser para dar satisfação. Isso é besteira. A administração está fazendo um trabalho legal, está diminuindo custos, está andando, não vai ganhar título esse ano porque não tem condição, mas é um trabalho que tem que ser feito devagar, como fez o Flamengo, que a gente cita, né? Fez um trabalho. Tanto é que o Flamengo é um clube bem administrado financeiramente. Em termos de futebol é ridículo. Uns só fazem bobagem, uns incompetentes e tal. Mas a administração, a estrutura financeira está muito bem montada, né? Espero que o Corinthians faça essa parte sem que uma coisa atropele a outra. O Juliano, em tese, é muito boa contratação. Ô, Jonas, e o que o torcedor corintiano deve estar se perguntando é: a chegada do Juliano inviabiliza a chegada do Renato Augusto ou está vindo também? Não inviabiliza, Celso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Inclusive o Corinthians segue apalavrado com o Renato Augusto, conversas avançadas, mas depende, né, de um detalhe para lá de importante, que é a rescisão do Renato Augusto com o Beijing Guoan, clube que ele defendeu lá na China pelas últimas temporadas. Renato Augusto, 33 anos, não joga desde dezembro de 2020, vem aprimorando a parte física no Rio de Janeiro, mas há informação que já procura apartamento aqui na capital paulista, então tudo muito bem apalavrado. Tende sim a ser o próximo da lista de contratados do Corinthians para essa temporada. O Paulinho, né, que também vem sendo bastante especulado e muito pedido também por torcedores, obviamente pela história que ele fez aqui no Corinthians, também admitiu que conversa com certa frequência com a diretoria do Corinthians, mas o Paulinho ainda estuda propostas para jogar na Europa. Inclusive, tende a prestigiar, privilegiar propostas para retornar ao futebol europeu neste momento. Então, o Paulinho um pouco mais distante, o Renato para lá de apalavrado, né? Muito bem encaminhado. E o Corinthians está fazendo até consulta pelo Roger Guedes, jogador que estava na China, mas também ainda depende de uma rescisão com o Shandong Luneng. Mas o Corinthians de olho no mercado para trazer esses reforços pontuais. Mas então, trazendo agora algo mais palpável do que o Corinthians, né, já trouxe o Juliano e tende a trazer o Renato Augusto, vamos colocar aí na tela, né, para o torcedor já entrar no clima das contratações. O Corinthians do meio para frente, imaginando uma equipe aí, tanto com o Juliano quanto com o Renato Augusto, já que uma contratação não inviabiliza a outra. Então a gente coloca aí um time ofensivo, né, para a alegria do mestre Alberto Heleno, ó, com Cantillo, imagina só esse meio campo. O Juliano de um lado, o Renato Augusto do outro e mais à frente o trio que vem atuando com o Gustavo Mosquito, o Matheus Vital e o Jô. Dá uma bela melhorada na equipe. Acho que o Silvinho, que inclusive é fã do futebol do Juliano, deve estar feliz da vida, começando a esboçar na cabeça dele um Corinthians para evoluir nessa temporada, hein, Celso? E não é para menos, viu, Jonas? Ficaria aí, muda um pouco o patamar. O Corinthians começa a brigar, vai lá, do meio da tabela para cima. Dá para sonhar com uma vaguinha aí na fase eliminatória da Libertadores, alguma coisa assim. Aqui é um esboço, mas eu não tiraria o Gabriel do time. E talvez se fosse tirar alguém, tiraria como você citou, o Matheus Vital. Que não está bem, não é tirar do time. Tirar, ele vai entrando, vai tendo oportunidades, né? Então, eu conversei com uma raposa muito felpuda sobre o Paulinho. É muito felpuda mesmo, né? Quase, né? E o Paulinho, ele desistiu do futebol turco. Ele estava apalavrado com o futebol turco, ele desistiu do futebol turco. Antes que vocês pensem, vem para o Corinthians, não, ele vai para o Catar. Recebeu uma proposta do Catar que eu acho que o Corinthians não consegue cobrir. Você tem alguma dúvida, né? Não. Vocês imaginem que na Turquia o dinheiro é grosso. Os caras ganham muita grana lá, né? E a proposta do Catar cobriu bem a proposta da país Turquia. da Copa do Mundo. Tem vários fatores, dinheiro não é problema e tal. Claro. Então o Paulinho, tudo indica, assim, 99,5% jogará no futebol do Catar, desaparecerá do cenário mundial, mas aparecerá na Copa do Mundo. Bolso sabe assim, cheio. Fumando um charuto com filetes de ouro e tal, coisa desse tipo. E é isso que ele tem que fazer mesmo, tá certo. Tem que pensar no aspecto profissional. Agora, essa montagem de time, ela é muito relativa, como a gente pode imaginar. Sai o Vital, não é simples assim, né? Porque cada jogo, circunstancial. Perfeito, cada jogo. Cada jogo você vai pensar no adversário, como você pode quer. pensar no Gabriel segurando a bronca para liberar Renato Augusto. Eu só quando eu falei do Gabriel, eu acho que ele está jogando, está fazendo um bom campeonato. Está fazendo um bom campeonato. E já teve uma boa fase no Corinthians, inclusive. Depois teve uma queda. Mas o Cantillo também está bem, é o melhor passador do time. Esses dois você não precisa tirar. Exato. Bom, aí se chegar
Juliano dá para jogar. Cantígio, Gabriel, Renato Augusto Mas e Juliano. vamos só tomar cuidado que a gente está começando a ver quem a gente vai tirar do time do Corinthians. Calma. Né? Assim, Sabe o que é isso aí? falando, Você sabe que isso aí? Eu lembro a uma semana vez- passada podia tirar qualquer um. Eu lembro uma vez, tinha um amigo que ele Mosquito não. Ele não tinha Menos dinheiro. o mosquito. O cara não tinha dinheiro pra nada. Não tinha dinheiro pra nada. Aí, de repente, ele jogou no bicho, olha que coisa. E ganhou. Tem um amigo que faz muito Aí isso. ele meteu uma mesa assim, cheia de dinheiro e começou a separar, né? As dívidas, pagar, né? Isso aqui, tal. Aí, mas tinha dinheiro pra caramba, né? Aí eu falei, vem cá. E o resto? O que você vai fazer? O resto eu pago quando eu ganhar da outra vez. Aí ainda faltava. Então, cuidado com esse negócio de... isso aí. Não, eu vou lá, Não, calma. vai no lugar de quem? Pô, calma lá. Mas o torcedor corintiano com certeza. E aí a torcida tem que, assim, né, aproveitar esse momento, bobo. Pô, gente, Palmeiras voando, né? O São Paulo já ganhou um Paulista com todos os problemas financeiros. O Santos se acertando com o Diniz. O Corinthians não contratou ninguém, traz o Juliano. E cá entre nós, para falar assim, tá em contenção de despesas, tal. Mas raciocina comigo. Né? Não é nenhuma loucura. O Corinthians é a melhor defesa do campeonato. E um dos piores ataques. Aliás, ataque de queda para a segunda divisão. Então, de repente, é melhor você investir. Vamos imaginar que na Folha, 2 milhões a mais na Folha. Claro. Mas você, pelo menos, imagina o prejuízo de você cair para uma segunda divisão, ou correr o risco, e o que isso vai acarretar lá na frente. Então, Exatamente. acho que o corintiano tem que pensar, e talvez a diretoria, isso é investimento para o momento. Preservação. É claro. Penso até que, independentemente do Juliano, com o time que tem em mãos, com o trabalho que o Silvinho está fazendo, ele se preocupou em acertar a defesa do time. Rebaixamento, eu acho que tem que ficar muito esperto, muito atento, mas tem muita gente pior. Mas pede para o Atlético Mineiro para você ver se já não fica ali na boca A cobrança que a gente falava ontem referente ao Abel, a cobrança ela é enorme. Mas para ir para o rebaixamento, o Silvinho já deu uma cara para o time. Não é? Claro que chega o Juliano, melhora a situação. Mas com o elenco que tem em mãos, nem se pensa Sul-Americana, mas rebaixamento, acho que dá para ganhar esse campeonato do rebaixamento e ficar tranquilo.